Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Bom galera, é o seguinte, como eu sei que vários de vocês que acompanham aqui o canal vêm de lugares que eu dou aula, né, no pré-vestibular ou então no colégio mesmo, e estão batendo aquela depressãozinha, tá batendo aquela ansiedade, porque estamos há praticamente 3 meses do Enem, resolvi fazer um vídeo, um levantamento aqui dos últimos Enems, desde que teve a mudança, né, para 180 questões e tal, e ver quais são os assuntos que mais caem, os que recorrentemente mais caem. Mas antes, ó, se você gosta desse tipo de vídeo, quer que eu faça novamente, e tire um pouquinho o foco, né, somente de atualidades, notícias, políticas, para falar um pouco mais de geografia também, já deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião, e claro, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e tudo aquilo que ajuda eu a continuar a fazer nesse canal uma coisa séria e profissional, belezinha? Então tá. Bom galera, é o seguinte, de todos os Enems, a gente percebe primeiro, ó, já a primeira dica para vocês, é essencial que vocês tenham em mente que geografia física, principalmente geografia física do Brasil, é um assunto extremamente importante. Então você tem que saber questões sobre clima, vegetação, hidrografia, enfim. Basicamente, eu recomendo para vocês dar uma estudada no mapa de domínios morfoclimáticos do grande cientista chamado de Aziz Nassib Absaber, também conhecido como Aziz Absaber, tá? Recomendo para vocês dar uma olhadinha nele, estuda bastante, que é um resumão das características físicas do Brasil, belezinha? Eu vou deixar também para vocês no link aqui, ó, um material que eu mesmo preparei, com um resuminho, uma tabelinha, uma tabela resumo de quais são as principais características físicas do Brasil. Eu coloquei lá clima, vegetação, relevo, de acordo com as regiões, norte, nordeste, etc, tá? Ah, professor, mas é um assunto muito amplo, né? Você vai falar de geografia física? Concordo, mas é uma dica para vocês. O assunto que mais cai disparado são questões ambientais. E aí, né, o Enem ele tem muito essa questão do apelo ambiental, da preservação da natureza, da questão do combate ao aquecimento global, etc. E dentre essas questões ambientais, para já afunilar um pouco mais para vocês e falar, gente, ó, estuda isso que isso com certeza cai, eu cito um assunto. Pedologia. Ah, professor, que legal, eu vou estudar pedologia. A única coisa é que eu não sei muito o que é pedologia, né? Pedologia, galera, simplificando para vocês, o estudo dos solos, tá? Então, por exemplo, o Enem, ele é mestre em cobrar, por exemplo, casos de erosão, deslizamento de terras, mostrar, por exemplo, como que o desmatamento, ele aumenta o escoamento superficial e dificulta a infiltração de água no solo, ou seja, favorece a erosão e dificulta o intemperismo químico. Se você relacionar isso, por exemplo, com a ocupação irregular das áreas de encosta, principalmente no litoral, a gente tem em Recife recentemente acontecendo, né? Mas principalmente no litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro, isso é um assunto que tem toda a chance de cair. Então, ó, presta atenção, erosão, deslizamento de terras, processo, por exemplo, como assoreamento dos rios, que favorece enchentes, percebe? São todos assuntos relacionados ao solo e que trazem muitas consequências socioambientais. A gente pode destacar também a questão da lixiviação. O que seria a lixiviação? A lixiviação geralmente acontece em áreas mais florestadas quando tem chuva muito intensa. Aqui no Brasil, por exemplo, o maior exemplo é a questão da Amazônia. A Amazônia, como é uma vegetação muito densa, chove bastante na Amazônia, aquela água ela vai infiltrando no solo e essa infiltração de água no solo vai lavando os minerais, deixando o solo da Amazônia um solo pouco fértil. Olha a consulta interessante, o Enem tentar relacionar como que desmatar a Amazônia é extremamente prejudicial para as questões de produções agrícolas mesmo. Muita gente pensa, professor, vai avançar a soja com o desmatamento. Não dá. Se for pecuária, menos mal, digamos assim, para o cara que está plantando ou cultivando, claro. Mas para a questão ambiental, não dá para você desmatar a Amazônia sem ter um cuidado adequado com o solo, minerar, fertilizar, adubar aquele solo, porque o solo da Amazônia, ele não é um solo fértil, tá bom? Então, ó, também saber os tipos de erosão é super importante, o que são vossorocas, o que são ravinas, o que são sulcos, por exemplo. Oeste Paulista, com um monte de agricultura, vai descampando o solo, vai protegendo o solo, deixando aquele solo exposto e vai formando vossorocas, que é um problema ambiental bastante grave. E claro, pessoal, não esquecer, por exemplo, da questão da salinização. A salinização já caiu no Enem e é bem provável que caia novamente, principalmente com o projeto de transposição do Rio São Francisco. O que seria esse processo de salinização? É quando você irriga o solo, geralmente uma região semiárida, né? Então, por exemplo, locais onde acontece a salinização. Na costa oeste dos Estados Unidos, a chamada dry farm. Aqui, por exemplo, na região de Juazeiro e Petrolina, no Vale do Rio São Francisco. Por quê? Aquelas regiões são muito secas. Então você pega uma quantidade de água doce e joga naquele solo. A água evapora e o que seria uma água doce? Uma água doce, na verdade, não é uma água doce propriamente, né? É uma água que tem menos sais minerais, mas ainda tem sais minerais. Então, quando você joga aquela água e parte da água evapora, o que vai sobrar? Um monte de sais minerais.
Aí você vai lá, joga mais água, a água evapora, sobra o sal. Joga mais água, a água evapora, sobra o sal. Isso vai salinizando. Então, geralmente locais semiáridos, onde tem muita irrigação, isso favorece o processo de salinização. Belezinha? Então, se eu tivesse que dar uma dica para vocês, e se quiserem que eu traga os outros conteúdos que também quer bastante, só colocar aí nos comentários que eu vou ler e ver o que vocês estão pedindo aqui, tá? Esse assunto é super importante, recomendo muito que vocês estudem, até porque o Enem, agora que ele tá um pouco menos ideológico, aparentemente vai ser um pouco menos ideológico, né? Não que fosse antes, mas segundo o nosso governo, menos ideológico, é bem provável que as questões físicas, elas apareçam ainda mais do que apareciam nos anos anteriores. O Enem sempre foi uma prova que cobrou muito mais geografia física e questões ambientais, mas é provável que esse caráter se intensifique cada vez mais. Belezinha? Deu pra entender? Então tá, galera. Então se vocês curtiram o vídeo, ó, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. E é isso aí. Beijos, abraços e